E hoje no nosso programa Show da Manhã, 27 de agosto de 2025, quarta-feira, vamos refletir sobre o seguinte tema: a história dos dois vendedores de sapatos. Talvez você já tenha ouvido essa história, ela é um pouco antiga, mas eu gostaria de repassá-la aqui no nosso programa Show da Manhã para você. Diz a história que muitos anos atrás, dois vendedores de sapatos foram enviados para uma região distante da China. O primeiro, ao chegar, observou que ninguém usava sapatos. Olhou para aquela realidade e logo escreveu uma carta para o patrão. Aqui não tem negócio, ninguém usa sapato, estou voltando. O segundo vendedor, diante da mesma situação, também percebeu que ninguém usava sapatos. Mas sua reação foi completamente diferente. Ele escreveu ao chefe: patrão, aqui está a maior oportunidade da nossa vida. Ninguém tem sapato. Ou seja, todos precisam de um par. Mande o maior carregamento que já tivemos, porque vamos vender muito. Ou seja, nessa história que hoje a gente vai refletir, conta a história de dois vendedores de sapatos que foram enviados até uma região distante da China, né? E a moral dessa história, Lídia, qual é? A moral da história é que há uma diferença, né? A diferença não estava no cenário, né? Não estava na China, mas na visão de cada um desses dois vendedores. Enquanto um enxergava um problema, o outro ele viu uma oportunidade. A primeira moral é sobre a visão da oportunidade. Um vê problema, o outro vê chance. Mas essa história também nos dá uma segunda visão mais profunda, que muitas vezes ela passa despercebida. Segunda visão da moral dessa história é que não basta apenas enxergar a oportunidade. É preciso também ter coragem, ter criatividade, ter preparo para transformar essa visão em realidade. Veja só. O primeiro homem, ele desistiu porque viu uma dificuldade. Ele viu que ninguém usava sapato ali, então como é que ele ia vender sapato se ninguém nunca tinha usado sapato naquela região da China? Então na cabeça dele passou isso. Não tem como eu vender sapato se ninguém nunca usou um sapato. Vai ser muito difícil vender aqui. Porém, só isso não bastaria. Ele teria que convencer, ele teria que investir, ele teria que ter um marketing, né? Ele teria que ensinar aquele povo a usar sapatos e mostrar o valor, a utilidade do produto dele. Ou seja, a verdadeira moral dessa história não é apenas ver diferente, mas agir diferente. A visão sem atitude, ela é apenas um sonho. Então assim, talvez você hoje tenha um comércio, talvez você hoje tenha um empreendimento, mas você fica olhando para a concorrência. Você fica olhando a outra pessoa que vende sapato mais do que você vende. Talvez você olhe assim e diga: nossa, aquela loja de sapato ela tá vendendo mais do que eu. E você não tem tido uma visão a mais. Você não tem investido. Você não tem visto o valor e a utilidade do seu produto. A gente tem que saber valorizar aquilo que a gente tem. Não sei o que você vende, não sei se você é empreendedor, empreendedora, mas todo empreendedor, ele tem que ter uma visão de negócio. Ele tem que ter um feeling, né? Ele tem que ter aquele tato. Ele tem que ter o poder de convencer alguém a comprar o seu produto. Ou seja, talvez eu nem precise de um sapato a mais, mas se você é um bom vendedor, com certeza você vai me convencer a comprar o seu sapato. E essa história, ela mostra essa visão, que não adianta a gente ter apenas a visão, não adianta a gente ter apenas um comércio, não adianta a gente tentar só empreender, a gente tem que ter atitude, a gente tem que transformar o nosso negócio
mesmo que o outro venda o mesmo produto que você, mas você tem que transformar o seu produto melhor. Você tem que investir no seu sonho. Essa visão, ela vem com ação, que pode transformar uma realidade inteira. Então, essa reflexão ampliada, ela seria o seguinte: a vida, ela nos mostra desafios iguais para todos, mas cada um decide se será apenas um obstáculo ou uma porta de crescimento. O segredo não está apenas em como enxergamos, mas no que fazemos a partir dessa visão. Então, o texto, ele para finalizar, ele fala sobre essa reflexão ampliada. A vida, ela mostra desafios para todos nós. Todos nós temos desafios diários. Como pessoa, né, como empresário, principalmente como empresário, você que tem o seu negócio, você sabe como é difícil ampliar o negócio, como é difícil abrir o próprio negócio, investir. Mas você tem que começar a olhar para o seu negócio com uma visão mais ampla. E essa história, ela mostra duas pessoas, dois empreendedores, que um enxergou a oportunidade. Aquele que enxergou a oportunidade, ele já mandou logo a mensagem para o patrão, né, a carta, dizendo que mandasse um carregamento, né, mandasse o maior carregamento que ele tivesse de sapato, porque ali ninguém usava sapato. Então, em vez de ele enxergar a dificuldade, em vez de ele pensar assim, eu não vou conseguir vender sapato em um lugar que ninguém usa sapato, eu não vou saber abrir uma loja aqui e ficar parado esperando. A primeira visão foi essa daquele vendedor. Mas o segundo vendedor, ele enxergou diante daquela situação, da mesma situação, olha só, 2 pontos de vista, na mesma situação, que ninguém realmente ali usava sapato. Então, a reação dele foi completamente diferente. A reação dele foi que ali ele ia ganhar muito dinheiro, porque ninguém nunca tinha usado um sapato. Então, olha só, a novidade, né? A novidade, ela gera repercussão. A novidade, ela gera curiosidade. Então, que você tenha visão. Você tenha visão nos seus negócios, que você veja a oportunidade onde ninguém vê. E que você peça essa visão também a Deus, porque Deus, ele dá a visão para você que é empreendedor. Ele dá a visão de como você transformar o seu negócio, de como você vender mais. E sempre lembrando, sempre vai haver concorrência. Em qualquer âmbito, né, de trabalho, vai haver concorrência. Se uma pessoa vende açaí, tem outra pessoa que já vende açaí. Tem uma pessoa que vende quentinha, já tem outra pessoa que também vende quentinha. Então, assim, há um lugar para todos nós. Todos nós temos um lugar para brilhar, para mostrar o nosso potencial. Mas a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem diante da oportunidade que surge. A gente tem que ter criatividade, tem que ter preparo para transformar nossa visão em realidade. Não ficar só no papel. Então, se você é empreendedor, se você está abrindo seu próprio negócio hoje, não se menospreze. Não olhe para o outro empreendedor com olhar de inveja, né? Não olhe para outra pessoa que também tem o mesmo trabalho que o seu, trabalha com o mesmo negócio que o seu, como um rival. Não, todos nós temos um lugar. Todos nós podemos crescer. Só basta a gente ter essa visão que esse segundo vendedor teve. Aonde não havia pessoas que usavam sapato, ali ele viu a oportunidade para ele ganhar mais, para ele ampliar mais. E não como o primeiro vendedor, que quando viu ali se decepcionou e rapidamente já quis voltar. Ah, aqui não tem como, ninguém usa sapato, como é que eu vou vender? Então a visão era muito pequena. A visão desse primeiro vendedor era uma visão muito pequena. E que você tem que ter essa visão diferente. Para você ter um negócio, para você crescer no seu negócio, você tem que ter uma visão grande. Você tem que ser um empreendedor nato. Então eu quero deixar essa reflexão para você hoje. Não só no âmbito do trabalho, né? Não só
você que tem empresa, mas também na vida, porque a vida ela nos mostra esses desafios, né? E cada um de nós tem que decidir qual é o obstáculo, né? Se a gente vai enfrentar o obstáculo, se a gente vai pegar a oportunidade dessa porta e crescer, ou se você vai enxergar como o primeiro vendedor e desistir, né? Acabar com o seu sonho porque você simplesmente não teve visão. 11h13, então essa foi nossa reflexão de hoje, a história dos 2 vendedores de sapatos. Que você tenha visão, que você amplie o seu negócio e que você não olhe para ninguém. Busque o seu, porque se você buscar, se você se aprimorar, se você se atualizar, eu tenho certeza que vai dar certo.